Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindos de volta ao ciclo As Novas e Novíssimas Realizadoras do Cinema Brasileiro, organizado pelo Midrash Centro Cultural aqui do Rio de Janeiro, né, com curadoria minha, né, Marcela Moreno e Maria Caú. Hoje é o nosso último encontro dessa primeira fase, né? Obrigada para todo mundo que tem vindo sempre. E hoje a gente tem o prazer de trazer a realizadora Gabriela Amaral Almeida. E eu estou muito feliz, porque particularmente eu sou muito fã de Gabriela, a gente se conheceu há 10 anos no Festival de Cinema, e eu estou muito feliz, assim, porque é sempre bom conviver com as nossas inspirações, né? Então estou bem feliz. O outro convidado da mesa é um amigo querido também, o crítico de cinema Filipe Pitanga, eles vão bater um bate-papo com a gente após a exibição dos curtas Uma Primavera e A Mão que Afaga, e a curadoria desse ciclo, né, que tem o intuito de mostrar vozes novas, novíssimas, potentes do cinema brasileiro, né? É curado por mim, por Maria Caú, crítica, escritora, poeta, roteirista, minha amiga, vários predicados, como sempre, né? Eu gosto de dizer aqui. E é isso, muito obrigada, Midrash, por esse convite maravilhoso, né? Essa casa que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, de frequentar, de fazer parte da minha história aqui no Rio, como uma judia baiana. E aí agora eu vou passar a palavra para Maria Caú e depois para os nossos convidados, e logo mais a gente começa a exibição dos filmes. Muito obrigada, boa noite. Oi, gente, boa noite. Eu tenho que fazer o Pix. Estou fazendo aqui amigo Pix, que eu passo para ela porque ela me apresenta dessa forma, porque é tudo mentiras. Mas eu estou muito feliz. Olha, foi uma emoção muito grande fazer parte desse ciclo. Foram quartas-feiras maravilhosas em novembro. Já estou sentindo a maior falta, porque foram trocas muito, muito maravilhosas. E hoje eu estou muito, muito feliz de ter essas pessoas tão impressionantes aqui para debater com a gente. Então, eu lembro a todo mundo para ficar para o debate depois do curta e passo a palavra para a Gabi, se ela quiser apresentar os filmes, depois para o Filipe. Beijo, gente. Maravilha, é um prazer estar aqui com a Marcela, com a Maria, com o Filipe. É sempre uma alegria falar de cinema, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né? Então, sou só agradecimentos a vocês e desejo a todos uma excelente sessão. Vou estar aqui depois que os filmes passarem para a gente conversar. Vai ser bem legal. Passo para o Filipe. Gente, vocês fizeram a introdução respectiva e recíproca, mas eu acabei ficando por último e vou fazer algo que vai ser contra a forma, mas eu vou fazer uma introdução tardia. Vale dizer, para quem talvez ainda não conheça ou quem esteja chegando de paraquedas, que vocês vão ver 2 filmes de uma das maiores cineastas brasileiras, quiçá a maior, não só do cinema de gênero, mas como também da inovação de linguagem, uma roteirista de mão cheia e uma diretora extremamente talentosa. Uma pessoa que trabalha com pessoas e cujo coletivo de cinema literalmente faz uma expressão que hoje nós temos como inovadora e, de certa forma, inclusive mundial. Afinal de contas, é produzida por ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Teixeira, da RT Features, produtor de um cinema autoral estrangeiro, internacional, inclusive de gênero, como A Bruxa e O Farol, de Robert Eggers, e outros filmes que a gente daqui a pouco vai falar de linguagem a partir também da linguagem da Gabriela Amaral Almeida. Então, prestem atenção nesses 2 filmes seminais da carreira dela, para que a gente possa desenvolver depois tudo que vem à frente, e vocês vão procurar os filmes dela nas redes, que vocês vão amar. Obrigada, Filipe. Passando o Pix. Boa sessão. Oi, gente, boa noite. Para quem chegou agora, né, bem-vindos ao nosso ciclo de cinema, as novas e novíssimas realizadoras do cinema brasileiro. Hoje a nossa convidada é a Gabriela Amaral Almeida, com o crítico de cinema Filipe Pitanga. Vamos agora bater um papo sobre os filmes Uma Primavera e A Mão que Afaga. E para quem estiver assistindo a gente amanhã ou qualquer outro dia,
Os links para os filmes vão estar depois na caixa de descrição do evento, né? Que estão disponíveis no Vimeo da produtora Acere ou Acere? Como pronuncia? Acere. Da produtora Acere, uma produtora de São Paulo. Muito obrigada por vocês terem cedido, né, os filmes para a gente exibir. E aí vamos abrir os papos, porque eu acho que são 2 filmes que eles, além de serem muito poderosos, eles combinam muito bem juntos, né, numa mesma sessão. E aí, Gabi, eu queria uma coisa que é comum, tem várias coisas em comum os 2 filmes, né? Mas, sobretudo, maternidade, né? Uma maternidade muito solitária e aniversário. E aí, a coisa do aniversário me chamou a atenção, que eu queria abrir a conversa aqui com vocês, né? E eu tenho muito medo de morrer, né? Então, assim, eu adoro fazer aniversário. E fazer aniversário é, de certa forma, o tempo está passando. Então, eu queria, né, te perguntar sobre essa temática dos aniversários, que são datas assim muito felizes, né? Mas que nos 2 filmes elas são envolvido em uma coisa de quase de um terror, né? De uma tensão em que a gente fica nesse precipício de que algo muito terrível está ali na beira de acontecer. Aí eu queria perguntar para você sobre essa relação, essa coisa do aniversário e da finitude, do terror na sua obra, assim, em geral, para começar. Olá para quem ficou, muito legal, estava revendo também, faz já um tempinho, né, os filmes. Embarcando numa coisa mais afetiva, né, para a gente quebrar um pouco o gelo, eu odeio comemorar o meu aniversário. Eu gosto muito de ir a aniversários de amigos e tal, mas o meu aniversário é uma coisa que desde que minha memória alcança, eu não curto muito. E eu acho que isso tem a ver com uma necessidade de felicidade, né, que está imposta nessa data, como você falou. E é como se você tivesse que desligar tudo, porque aquele é um dia especial e você precisa se sentir, né, especial. Acho que numa primavera você tem isso a partir da mãe, né, que quer que aquele dia seja especial para uma filha que já não curte aquele ritual, já está em outra fase. E no segundo caso, para a mãe e para o menino, é uma mãe solitária, é uma mãe proletária, né, trabalhadora, entrando aí num terreno burguês, né, de celebração, de decoração de festa e tal, e também se obrigando a sentir uma felicidade que no cotidiano ela não existe daquela maneira, né? Eu acho que o momento feliz dos 2 personagens está naquela troca de presentes, eles falando no walk-talk. Aquilo é uma felicidade potente, né, de celebração de vida, muito mais do que a felicidade para o outro. Então, eu acho que os rituais, em geral, eles trazem essa necessidade de felicidade, o que me fez recordar de um filme que eu amo, de um contemporâneo meu, que é o Marcelo Pedroso, que é o Pacifique, né, que é um grande documentário dos anos 2000, que trabalha justamente em cima dessa questão, né, que é o Pacifique é um cruzeiro, que ele acompanha diversas pessoas que compraram aquele pacote, que precisam ser felizes a despeito do que elas estão sentindo, né? E eu acho que o olho do Marcelo Pedroso capta aí a melancolia, né, que invade os rituais, que invade a necessidade, né, a loucura por felicidade. Eu gosto bastante desse filme. E agora, conversando com vocês, eu vejo uma relação muito estreita com os 2, né? Com esses 2 curtas. Por aí. Você está mutada, Marcela. Todo mundo. Essa coisa de se forçar a felicidade, ela pode realmente ser muito, muito opressora, né? Uhum. Aí, queria passar agora a palavra para o Filipe, considerações, perguntas, né? Vamos lá, Filipe. Você, como um crítico que também tem uma afeição muito grande por filmes com elementos fantásticos dentro do gênero, né? Eu acho que tenho muito interesse em saber suas considerações, as relações que você vai construir aí. Passo a palavra para você. Obrigado, te agradeço, Marcela, ainda mais vindo depois da palavra da Gabi introdutória, que eu acho que fala muito bem em relação a esse desejo dela
e a essa formação mesmo plástica, de como ela transforma esse desejo em narrativa. E eu acho isso muito interessante. E esse desconforto dela com o aniversário, e mais até, porque o aniversário nesses dois filmes ele é um rito de passagem, e ela adora ritos de passagem, principalmente o estranhamento que as pessoas têm com esses ritos. O que ela gosta é esse desconforto. Antes da gente entrar aqui na live, a Maria estava comentando, porque a Maria tem esse olhar clínico que sempre vai para o roteiro, que quer falar sobre a transição entre os atos. E aí, quando a festa começa, a primeira quebra, para quem estava aqui assistindo e prestou atenção, quem pegou o caminho andando, volta para o Vimeo, que você vai encontrar os filmes disponíveis já na internet. E aí chega e diz, cadê a tomada? Pois é, a gente estava conversando e brincando e rindo. E aí tem um envolvimento ali no final, né, com a personagem da Luciana Paz, mãe que fez a festa de aniversário para o filho, um rito de passagem, ela própria uma personagem solitária que não consegue ainda se ressignificar a identidade dela como mulher, como mãe, como trabalhadora, várias coisas em um. O que ela pode sentir, o que ela pode parar para poder olhar para si mesma no espelho e entender por si, e ela está ali sentada do lado de um urso, porque não tinha o palhaço de aniversário que era caro demais, e ela acha que está rolando um clima, e ele chega e diz, faltam 20 minutos para acabar o horário contratado, que quebra completamente o clima. Então, já seria estranho o suficiente você ter um urso que nem sequer tira a máscara na sua casa, e eu não sei se eu conseguiria ter, vamos dizer assim, né, a abertura, a brecha para poder sentir desejo por alguém que não se vê rosto, não se vê cara, não se vê nada, mas ela está tão absorta naquela rotina e naquela falta de perspectivas que para ela justamente a máscara pode ser tudo e qualquer coisa, e não o nada, não a ameaça, mas só a surpresa de poder ser qualquer coisa já é alguma coisa. Mas aí volta o desconforto. Ele chega e diz, faltam 20 minutos na nossa relação empregatícia, na nossa relação aqui de trabalho. E esses desconfortos geram estranhamentos. O interessante, quando você falou que o cinema da Gabi ele vai muito para o cinema fantástico, que ela gosta do cinema fantástico, ela gosta do cinema de terror, ela gosta de um horror psicológico, é que não é gratuito. Não é como se, por exemplo, e também não é uma hierarquia de valores do cinema de terror, ela gostasse, vamos dizer, do jump scare, de dar susto, ou de perturbar. Eu acho que uma chave do cinema dela ser um estranhamento que a gente geralmente identifica com toques de fantástico, da fantasia, do terror, do gótico, é esse desconforto que ela gosta de gerar nas pessoas. E ele vem do espelhamento de nós mesmos, que a gente não gosta de olhar para a nossa própria sombra. Porque quando a gente olha no escuro para o nosso espelho, a gente geralmente vê um reflexo distorcido. E eu acho que isso é uma característica muito peculiar dela, que não é necessariamente uma linguagem, uma impressão digital de nenhum dos outros realizadores que no momento estão fazendo um cinema de gênero no Brasil. Apesar de inúmeras outras pessoas maravilhosas, criativas, inclusive em conexão com o trabalho da Gabi. Você pode ver o Marco Dutra ali montando o filme dela. Ela roteirizou, por exemplo, Quando Eu Era Vivo, do Marco, que ele dirigiu solo, sem a Ju. Temos aqui inúmeros atores em troca. Por exemplo, antes a gente estava brincando, antes da live começar, comentando maravilhosa comédia musicada de terror que tem na Netflix, Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas, que tem a Luciana Paz como protagonista, e o Eduardo Gomes, que está nos dois filmes aqui da Gabi. Então, existe uma família de terror muito interessante desse cinema de gênero no Brasil atual, principalmente ali advinda de São Paulo, apesar de outros polos com outras características. Tem um quê ali no cinema pernambucano, não deixa de ter. No cinema cearense, o Petros Cariri adora trabalhar também com o onírico, com o lúdico, com o delírio. Nós temos no Espírito Santo, capixaba, nosso querido Rodrigo Aragão, que trabalha com gore, inclusive já trabalhou com a Gabi também, naquele seriado maravilhoso, vocês podem ver no Canal Brasil Noturnos, que tem cada episódio dirigido por uma dessas pessoas maravilhosas. Então, e com vários desses artistas também com participações especiais, inclusive a Gilda Nomati, que esteve aqui na semana passada, ou retrasada. Então, eu acho que, apesar dessa família ser muito unida, cada uma tem uma característica e personalidade muito própria. E o que eu amo na Gabi é que essa distinção é muito específica dela. E aí eu queria transformar essa fala introdutória do trabalho dela. A gente já debateu muitas vezes, e eu tenho esse prazer e deleite de sempre ouvir a Gabi ser uma das maiores representantes de expressar
a arte desse gênero, porque nem todos os cineastas são excelentes pesquisadores e ou barra articulistas. Nem todo mundo sabe articular com palavras bem colocadas a sua própria linguagem. Às vezes a gente cria assim, criei, esse ângulo. Mas eu fui lá na hora, ficou lindo, que bom, e não sei articular. A Gabi diz, não, que isso, Felipe, você que está falando, não sei não. Mas você ouve a Gabi falar, é só uns cantinhos, você ouve ela falar, você vê o quanto ela consegue articular a própria linguagem e do meio do gênero em que ela se insere. Ela é uma estudiosa, ela é uma cinéfila e ela sabe as referências que ela trabalha. Então, eu queria transformar isso numa questão que é uma continuidade de um debate longo que a gente tem, de todas as vezes que a gente se encontra, em que eu queria perguntar justamente uma coisa que eu nunca te perguntei. A Gabi criança está presente na maior parte de todos os seus filmes. E eu nunca parei para olhar o passado. E é um cinema que a sua identidade, a identidade das mulheres estão representadas ali, não são ritos de passagem masculinos, do menino, do homem, são ritos de passagem de uma identidade muito peculiar e muito própria. E que eu acho que tem certas sensibilidades para além do que o público em massa pode captar, que a gente tem que ter um lugar de escuta, de empatia para se colocar nesse lugar de captar. E eu acho maravilhoso, desde de uma primavera, aquela Gillette raspando a perna, aquela mocinha, e tanto que eu adoro que você coloca cruzado com um menino, quando a mãe já está desesperada procurando a filha, e uma mãe está botando o filho aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, e ele desaparece no plano. Eu amo aquilo. A mãe deixa, vai, meu filho, vai, some, não volta não. E a outra está desesperada, cadê a minha filha? Então, assim, eu acho isso, até por causa da identificação dela, porque a filha desaparecer não é imaturidade, é ela aceitar a própria morte, que é o passarinho. Uhum. A filha desaparecer, ela está envelhecendo. Então, queria te perguntar onde é que está a Gabi criança nisso tudo e como é que a Gabi criança cria junto com a Gabi adulta. Que pergunta bonita, assim, até me emociona, Filipe, porque as coisas elas não estão organizadas no processo de criação dessa maneira tão bonita como você fala. Mas agora, como a gente tem a oportunidade de conversar, né? Vou contar só uma anedota para vocês rirem. Essa coisa do descompasso, eu acho que tem muito a ver com como eu percebo o mundo adulto desde muito cedo, desde muito criança. Eu vou contar uma anedota. Eu me lembro que o primeiro funeral a que fui, eu tinha 9 anos ou 10 anos, e eu sou de uma família do interior da Bahia, uma família numerosa, e era um funeral numeroso de meu padrinho, e eu me lembro que era uma situação muito solene e tal, e que de repente um tio que eu não conhecia começou a pular em cima do caixão, assim, antes dele ser colocado na cova, porque ele não estava seguro desse caixão ser realmente forte, né? Ou não, de aguentar o peso da terra, enfim. Essas situações dissonantes, que eu acho que acontecem com todos nós, né? Uma vez que eu estou contando para vocês, eu também estou narrando para vocês, de repente ele nem tenha feito isso. Como é uma memória de infância, ele pode ter, não sei, mas na minha cabeça ele estava pulando em cima do caixão, né? É essa a lembrança que eu tenho. E eu acho que essa sensibilidade, é isso muito que define o audiovisual, né? É a maneira como você olha o mundo. Por mais clichê que isso pareça, o seu contato com a câmera e com o técnico é a realização desse olhar, né? Eu acho que o cinema ele não começa nem termina na materialização da imagem. Ele tem na imagem como é que eu posso dizer? Um material de registro de algo que já existe, assim como para um músico são as notas, assim como para um escritor são as palavras, né? E você trazer essa coisa do personagem feminino, que é feito também de uma forma inconsciente, ou seja, cresci rodeada de tias e de vizinhas e minha mãe, né, que eram as pessoas encarregadas do lar, enquanto o meu pai, por exemplo, que é engenheiro, vivia no trabalho e eu via nos amanheceres e nos anoiteceres, né? Então, a vida me foi filtrada dessa maneira e a criação, ela parte de uma tentativa inconsciente de compreensão dessa vida, né?
de onde é que... E se você é um ser observador das coisas, né? Isso está na vida mesma, né? Essa solidão que você sente, não sabe dar nome da mulher lá, depois de fazer todo o serviço sentada e, sabe, esperando que o marido chegue para dar a janta. Esses espaços de não ação me interessam muito como ser humano, né? E aí, quando você fala dos rituais, que é um espaço de ação, é muito interessante ver também ter visto ao longo da vida todas essas sensibilidades se chocando e desempenhando um papel, né? Festa de aniversário, funeral, Natal, eram momentos em que minha família, novamente falando, que é muito numerosa, se reunia, mas o script de todo mundo não o script de todos é dissonante, né? Essa dissonância me interessa muito desde muito cedo, né? Sem esse nome de pesquisa ou sem essa intelectualização, mas é algo que sempre me chamou a atenção, me atraiu o olhar, me causava curiosidade, né? Não, onde é que está a felicidade que eu via vendida? Onde é que está, sabe? Eu não estou sentindo isso no dia do meu aniversário, o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço com isso? Devo ser uma pessoa muito estranha. Então, isso, quando você encontra a sua forma de comunicação, seja ela qual for, é o que você vai registrar, né? Não sei se eu te respondi bem, mas eu acho que a minha infância, ela permeia absolutamente tudo, porque é de lá que vem o exercício da observação, né? Eu mesmo, pesquisando sua obra, para mim, essa resposta foi extremamente reveladora. Depois eu vou transcrevê-la e publicá-la. A anedota do funeral, né? Essa é uma cena impactante, assim, muito brilhante, né? Tipo... até porque eu não sou um artista que... eu não tinha acesso... Os cineastas da minha idade, a gente não tinha acesso a dispositivos de gravação imediato, entende? É muito diferente hoje. E Sim. Que interessante vai ser ver os novos cineastas, né? Que desde criança sabem mexer nisso. Eu fui ligar uma câmera para fazer um filme em Cuba, com 24 anos de idade. Então, mas esse cinema, de novo, eu estou invocando o Marcelo Pedroso direto aqui, mas me lembrei de outro papo que eu tive também de pandemia com ele. Esse cinema interno, ele existe desde sempre. Então, quando você aprende um ofício, eu fui para Cuba estudar cinema e lá descobri, né, que eu fui estudar direção e roteiro, e lá descobri que tudo era uma coisa só. Na minha sensibilidade, o roteiro é a antessala de uma filmagem. São coisas diferentes, óbvio, são competências diferentes, nem todo mundo que escreve dirige, nem todo mundo que dirige escreve, mas, para mim, a câmera é uma caneta, né? É a forma através da qual eu me expresso com mais alegria, vamos dizer assim, né? Com mais... aproveitando da vida, né? Inclusive os momentos difíceis, porque eles me nutrem também. Então, a câmera me dá essa possibilidade de congelar o tempo, e eu só venho ter acesso a isso aos 24 anos. Então, esse cinema existia antes, né? Esse universo existia antes, porque até em resposta ao Marcelo Pedroso, que a gente estava discutindo numa live, os caminhos do cinema nacional, vamos... para os novos alunos, né, para a nova geração, tem que esse cinema já existe, né? Esse dispositivo é um dispositivo que vai, claro, externalizar isso, mas ele já existe, ele deve ser fomentado, porque é uma sensibilidade do olho, né? Não, Você com falou certeza. Isso. Perdão, só ia acrescentar que quando a Maria falou do amigo nosso que está falando que a Gabi inventou as dancinhas do TikTok, né, por causa da dança Adorei. do urso. Vocês têm que acompanhar, vocês têm que seguir a Gabi no Instagram, gente. Ela estava falando que ela não gosta de aniversário. Quem já acompanha ela há muito tempo, todo aniversário dela, olhem as... Tudo bem, não precisa do aniversário para isso, mas todo aniversário dela, olhem as cenas bizarras que ela compartilha. São as melhores representações. São as melhores representações do mundo, gente. Então é isso. Eu acho que a Gabi, quando ela falou do cinema interno, é muito isso. Ela se expressa com o cinema, ela publica cinema, ela posta cinema, ela acerva, né? Estou transformando aqui acervo em verbo. Ela vem acervando o cinema, de uma certa maneira, a linguagem dela. Peraí. Pois é,
ouvindo a conversa de vocês, outras questões me surgiram, e isso que é a grande graça de conversas estimulantes, né? Eu tô olhando toda hora para cá porque eu fiz as anotações, assim, né? Umas colinhas, assim, que a CDF que habita em mim faz esse tipo de coisa. Mas, ouvindo vocês falarem, né, sobre sobre esses ritos de passagem, e assim, porque não é curioso ver como que, tipo, muito embora a Estela, em A Mão que Afaga, né, esteja fazendo toda aquela festa para o filho, ele não é o personagem central do filme, né? É sobre ela, é sobre esse rito para ela, é tudo essa busca por esse afeto e uma existência tão desprovida desse carinho, né? Dessa solidão, dessa dureza que é inclusive uma dureza de classe, né? Que é um dos pontos que logo mais eu quero tocar, mas assim, pensando em Uma Primavera, que são duas personagens femininas, a gente vê a jornada das duas, muito embora focada mais no desespero dessa mãe, a Lara também tem o seu lugar. E aí, uma das coisas que eu anotei que me marcou muito é a direção de arte desse filme, que eu acho que eu talvez não tenha reparado quando eu vi esse filme com 21 anos lá em Salvador, 10, 11 anos atrás, mas que me fez uma brisa aqui que eu queria te perguntar, porque Lara e a mãe são duas gerações, estão entre duas gerações separadas uma da outra. E aí você vê essa mãe que tem medo de tudo, né? E essa mãe que se morfa no parque, né? O cabelo dela tem a cor do tronco e a roupa dela combina com o tronco e a própria o cobertor dela são as cores do parque. Que é essa mulher que vai se invisibilizando dentro desse papel de mãe. E você vê o lado dela, é o cobertor de oncinha e as roupas, e o band-aid amarelo, a unha roxa. A lâmina também, eu acho que é de uma cor vibrante, né? E aí eu fico pensando, assim, para você, foi consciente isso, né? Porque, assim, eu sei que tem aí quase uma década, né, entre você ter concebido o filme e tudo isso, mas, assim, para você, estava claro essas diferenças em as mulheres do passado e essa nova promissora geração de Laras, entendeu? Tipo, eu fiquei... E aí vocês falando de ritual de passagem, não sei, isso me... Muito bonita a pergunta. A diretora de arte é a Luana Demange, dos dois maravilhosa, filmes. né? Uma diretora de arte talentosíssima, uma artista de mão cheia, e sempre na realização dos filmes, como o cinema é um meio audiovisual, eu costumo meio que comparar a importância da direção de arte para mim é a mesma da descrição num bom romance, né? Então isso é pensado porque são sinais que estão levando você para fora dos objetos, quer dizer, que imantam todos os objetos de um significado ao redor do mesmo tema, né? Então, quanto mais você pensa nisso, não fechando significados, mas criando a possibilidade para que você, por exemplo, perceba essa distinção entre mãe e filha, que é uma percepção válida, essa conversa ela é uma conversa importantíssima. A direção de arte é a descrição de um texto narrativo, é muito importante. Para mim, é uma peça fundamental, né? E aí, com a Luana, eu me lembro muito na época de falar do feminino como natureza mesmo, né? A mãe meio que se mofa a potência dela também. Tá perdida é se encontrar também, né? Tem um momento Uma Primavera que ela grita, que ela briga com a árvore, né? Que ela meio que mede ali o esforço. Então, essa fusão na busca por esse encadeamento de elementos significativos e que tem na diretora de arte, Luana, a potência, né? A potência da concisão, porque a arte é escolha, né? É concisão. Ela caminha por caminhos isso que possibilitam a existência desse universo que se abre para você de um jeito. Achei muito bonito você falar da maternidade se invisibilizando, achei lindo isso, né? Muito bonito mesmo. E na criança, na pré-adolescente, né, que ainda não é uma mulher, que ela ainda não tá nesse lugar, né? Ela ainda é um espírito mais livre. Então
Eu me lembro muito da Luana trabalhar não a marcação da silhueta na menina, a menina está com, né, com uma roupa jeans folgada, então ali é uma possibilidade de feminino muito mais livre do que o feminino da mãe, que já está mais marcado, já está mais constrito, né? Enfim, eu acho que esse tipo de conversa em cima de qualquer texto o que são esses detalhes que fazem que a obra ecoe no sentido de não se esgotar no texto, né? Não se esgotar na narrativa. Ela vai criando, é como se fosse uma pedra que você joga na água, né? E ela vai criando esses círculos concêntricos que são misteriosos. Então, eu não posso te dizer que a resposta é X e Y. O que eu posso dizer é que há uma busca para reger esses elementos simbólicos ou imantados de significado daquela obra. Tem uma busca consciente disso. Mas o significado sempre é aberto, né? A obra é sempre mais potente do que a gente. Não, sim, com certeza. E assim, porque você realmente trabalha o áudio e o visual de uma maneira assim que você conta as coisas sem precisar dizer. E isso é muito maravilhoso, porque assim, eu sou adepta do show not tell, né? Mostre, não conte, porque eu acho que a gente tem à nossa disposição tantos recursos visuais e sonoros para contar uma história, rítmicos, né, com a montagem, mas, né, e antes de passar a palavra para o Filipe, porque eu sinto que ele também vai ter coisas a dizer sobre o trabalho do som nos seus filmes, mas ainda mais em Uma Primavera. Que é o Daniel Turini, né? Que está comigo curta e longa. Que foi uma coisa que o Filipe, inclusive, mencionou e que a gente pode, né, que ele com certeza vai expandir isso mais para frente, sobre a sua rede de colaboração, que eu acho isso muito bonito. Você olha os créditos, existe uma reprise de crédito, e mesmo os filmes sendo tão variados entre si, as pessoas estão lá, tem uma coesão, e eu acho isso muito, muito, muito bonito. Mas sobre o som, como Uma Primavera que aparentemente, é um dia lindo no parque, natureza, passarinhos, ficar longe da loucura que é São Paulo, e aqueles pássaros parecem tipo um presságio de morte, assim, que é tudo menos relaxante. Mas é o que a gente estava conversando, né? É o cenário perfeito, só que não. Exatamente. Só que não, porque não existe isso. Porque não existe. Não é nenhuma. É uma coisa que, para mim, logicamente, não existe. Então, você pode estar, sei lá, comprar uma passagem na executiva, sabe, ficar no melhor hotel, vai para a França e ser uma merda, porque assim, tem coisas que você sintoniza que estão fora desse script, né? Então, o script do parque, que é uma coisa... Enfim, é uma coisa que eu acho que dá... Como a gente está falando aproximando da pintura um pouco, dá destaque, né? Porque senão você começa a colar as camadas. Se você não trabalha as camadas com contraste, fica tudo... morre tudo na historinha, né? Morre tudo na história. Quando você começa a contrastar as camadas, som, né? O que está atrás do desejo dessa mulher de novo, a vontade de que aquele dia seja muito especial, que é interrompida por um bicho morto, é interrompida pela menina que não sabe celular, é interrompida pelo pai, né, que fica ligando, enchendo o saco. Ou seja, ela está tentando orquestrar uma coisa, como a gente orquestra a vida, que não dá certo. Pode dar certo no fim, num sorriso, né? Mas a vida é isso, né? A vida não é um contínuo de felicidade que a gente quer, né? A felicidade, acho que as conexões estão nos lugares mais insuspeitos, né? Verdade. E aí isso vale para o som também. Sim, que é ressignificar o passarinho, tipo aquela cena de A Branca de Neve, quando ela sai, assim, me lembrou muito ela naquela floresta ameaçadora, que tudo é aterrorizante, né? E olha só, né, contos de fadas talvez, pode ser a coisa mais era muito assustador, né, antes da Disney sanitizar. E esse medo da velhice que o Filipe falou, que eu concordo, assim, em gênero, número, o medo dela ali não é que a menina tenha sido sequestrada, não é esse, é outra coisa. Ela não quer ver aquilo que ela vai ver. Ela não quer ver aquilo. E ela vai ter que lidar com aquilo, porque a vida está passando, a menina não tem mais 9 anos, está, né? O tempo está passando. Então, esse terror, quando você converte isso em gênero, em convenção narrativa, ele pode ser encontrado em qualquer situação.
Você vai tomar um banho, né? Que medo de ligar a água. Você pode construir isso com pouquíssimos elementos, né? Porque eu acho que medo é um sentimento que nos une, né? Quem não tem? Quem não tem? É essencial para a vida, né? Mas Filipe, como você estava falando, né, mais cedo sobre essa grande família cinematográfica paulista, né? Eu queria, e essa coisa do cinema como arte colaborativa e tal, e como você e Gabriela têm uma história longa de conversas, eu queria passar a bola um pouquinho para você, porque eu acho que você vai trazer novos elementos e observações. Então, está contigo a palavra, amigo. Simbora! Eu vou pescar uma coisa que você está falando, até porque faz parte, inclusive, dessa construção da Gabi, aludindo mais uma vez, né, a nossa querida Maria Caú também aqui presente, uma coisa que ela sempre fala e que quando a gente conversa com nossos alunos de roteiro, na IC, no SESC, eles têm uma mania de concentrar a construção de personagem através de diálogo. E, assim como a Marcela falou, né, o show, not tell, tem um valor, não só estético, mas também narrativo. E você consegue construir personagens para além do diálogo. Tem muitos silêncios que você constrói, principalmente a partir do clima. Você cria um clima muito interessante e que está na ambientação. Marcela tocou em alguma dessas questões da primavera, e que não só nesse filme, mas em vários dos seus filmes, a gente tem que lembrar que os contos de fada também eram assustadores. Não só porque antigamente, quando eles foram escritos, eles eram um alerta, né? Chapeuzinho vermelho, se você for pelo caminho errado, você vai ser devorada. E era um aviso para não sair de perto dos pais, para não perder a virgindade, para não sair com qualquer pessoa. Tinham vários subterfúgios, subtextos ali. Mas mesmo os filmes da Disney têm algo de aterrorizante. O início da Bela Adormecida é bastante aterrorizante, mesmo na animação original. E o final também, quando a Malévola se transforma num dragão. Então, a bruxa amada Branca de Neve, quando ela envelhece e no final ela tem aquele retrocesso, é assustador. E para a representação dos personagens femininas, porque não é por mal, as bruxas da Disney sempre foram extremamente interessantes, muito mais até do que as princesas, estão sendo ressignificadas só agora, tanto que estão rendendo filmes próprios. Tudo bem que ali é catim, mas mesmo assim, tem pano para manga ali. Sim. O que eu acho interessante é que a Gabi escreve também com o entorno, não só com o personagem. Então, se ali aquelas árvores são importantíssimas para a narrativa, não só por causa da construção de background, mas elas são personagens, elas são a mãe, todo o entorno é a mãe, as folhagens, o pássaro, a árvore. E eu acho que você cria o som desde o roteiro quando você faz a árvore ter um som, ela arranhar a árvore, aquele galho seco, aquele tronco seco. Quando faz o som da vida para aqueles objetos. Eu vejo isso em todos os seus filmes. Então, eu queria te perguntar um pouco também como é que é criar esse clima. Quando você constrói um personagem, quando você tem esses personagens chaves da trama, você dá um passo para trás e pensa: o que eu posso fazer agora que não vai vir da personagem, mas na verdade é a personagem, né? Como você constrói esse cenário, que é muito rico. Eu acho que você matou tudo. Para mim, personagem é tudo. Então, eu sempre faço assim, para essa pergunta tua, eu sempre faço um exercício de imaginação. Experimenta ir para um lugar que você não conhece ninguém e presta atenção como essas pessoas estão vestidas, como elas se relacionam com o espaço, com os objetos, e você vai criar, porque assim, eu acho que o cinema e a narrativa, ela se aproxima da gente a partir do que a gente próprio faz na nossa vida. Então, eu vou encontrar uma pessoa e se ela está vestida A ou B, ou se ela faz uma ação A ou B, se ela sobe no sofá com um sapato, ou se ela tira o sapato antes, se ela mantém as luzes fluorescentes brancas, ou se ela, de propósito, tira todas as luzes da sala e deixa só um foco de luz. Isso tudo vai criando a narrativa na minha cabeça. Que eu, a partir do momento em que vou até a fonte, que é a pessoa que está nesse lugar, ela pode dar informações absolutamente contraditórias à primeira impressão que eu tive a partir das ações, da roupa, do espaço. Essa arquitetura disso, né, com espaço,
o que está sendo ouvido, o que está sendo vestido, como a palavra, o diálogo, na maior parte das vezes, também é uma convenção social. Né? Você, para falar uma coisa diretamente, você faz você dá aquele arrodeio, né? Como se diz lá na Bahia. Você dá uma rodeada, porque quando as coisas realmente são difíceis de ser expressadas em palavras, então isso é uma dica de ouro para quem escreve diálogo, tá? Que estiver ouvindo. Ninguém nunca fala o que está sentindo. O que está sendo sentido está transbordando de outra maneira, né? E quando há a fala do que se sente, a gente dá a isso o nome de catarse. E uma história, ela não é catártica o tempo inteiro, senão você enche o saco, né? Então, assim, um personagem, ele pode falar, e o que ele diz, na verdade, não está no conteúdo do diálogo, né? Está, por exemplo, nessa necessidade de falar absurda, talvez para esconder uma timidez, ou talvez para esconder a informação que me interessa não está no texto, né? E assim, os diretores de Que Mais Gosto e os escritores de Que Mais Gostam trabalham dessa forma. Isso com o tempo, você descobre que é uma técnica, né? Quando você vai pintar um quadro, de novo a pintura, você precisa o quê? De contraste. Se você pinta a figura de uma cor, o fundo da mesma cor, e você não tem a narração quando é uma pintura narrativa, claro, figurativa. Você precisa de pintar de uma determinada cor a figura, o fundo de outra cor, para estabelecer qual é essa relação, né, de profundidade que você deseje, né? Os objetos, quando você vê um quadro do Hopper, por exemplo, eles estão falando mais do personagem do que de um espaço físico. Eu acho que é a mesma coisa que acontece quando você vê um filme onde o diretor esteja preocupado com, né, o escalonamento dessas questões. Então, para mim, Filipe, o diálogo é sempre a ponta do iceberg de uma coisa muito maior. O iceberg, você vai adivinhando como quando você vai a um lugar que você não conhece e fica meio que imaginando as histórias. Você fala, caramba, eu estou imaginando tudo isso do personagem por causa daquele cabelo, porque ele estava falando do Joy Division, porque ele estava falando sabe? E aí eu me aproximo mais um pouco e, na verdade, ele enfim, descubro que ele não é o que eu achava que uma pessoa que ouve o Joy Division é. Então, isso vai criando esse contraste, e as pessoas mais interessantes das nossas vidas são assim, né? Elas são cheias de contradição, as coisas não encaixam, não estão encaixadas, ou seja, a gente pode passar 5 anos de relacionamento com uma pessoa até que ela fale algo catártico de fato. E aí a gente descobre por que ela protegeu essa pérola, né? Protegeu esse que eu chamo meio protegeu esse tronco, sabe? A mulher do tronco do Twin Peaks, que tem sempre um tronquinho, que para mim aquilo é um coração externo, né, dela, que ela não solta aquilo, é figurativo de novo, aquilo não pode ser um tronco, um mouse, um telefone, não, é um tronco, é uma coisa, né, viva, né? A madeira é uma coisa viva, que ela cuida como um bebê, ela segura como um bebê, e é para quem ela pergunta, né, todos os enigmas, e o tronco responde como o nosso coração responde, com mais enigmas ainda, porque não existem. Então, assim você vai criando os universos, né? Eu acho que é da regência desses elementos, e os personagens, eles de onde irradiam as coisas, de onde irradia o espaço, de onde irradia o diálogo, de onde irradia tudo, né? Só para acrescentar rápido, mas eu amo que você tenha citado o Lynch, né? É um ídolo nosso, a gente sempre fala sobre ele, mas porque quando você fala da técnica de não falar o que você está sentindo e falar outra coisa no lugar, qualquer pessoa pensaria, eu te amo, eu não vou falar, eu te amo, tá, vamos comer alguma coisa? Tem nada para comer. E ao invés de eu te amo, mas não, você vai lá e vai botar um estranhamento do tipo, fulano voltou dos mortos? Sério? Então existe um nonsense, existe também um certo do que está sendo ocultado ali também ser um ocultismo por si só, que eu adoro nos seus filmes. Então, quando você citou Lynch, para quem está ouvindo aqui, para quem conhece Lynch, associe de imediato essa construção como algo que você vai encontrar nos filmes dela.
Por exemplo, uma cena que eu acho extremamente romântica, só que toda descompassada, para quem viu Animal Cordial, que é o meu primeiro longa, é uma garçonete que é completamente fascinada pelo patrão. E tem um diálogo entre os dois sobre toalha de mesa. Esse diálogo não é sobre toalha de mesa, né? Esse diálogo é uma tentativa desesperada dessa mulher de conectar com ele. Então ele começa falando, eu acho que eu vou trocar as toalhas de mesa. Aí ela, mas você não gosta das toalhas de mesa? Não, eu gosto das toalhas de mesa, mas e o tempo inteiro ela tá ali feliz porque está participando de uma escolha dele, né? Mas não é sobre toalha, não é sobre algodão, não é sobre isso. Então eu acho que a gente fala através de enigmas, né? Na vida real, a gente fala através de enigmas, a gente não fala direto, né? Sem falar na metáfora de que toalha de mesa cobre, esconde, oculta e ao mesmo tempo é superficial e não serve de fato porque é só um caminho para outra coisa que você posta em cima. Exatamente. Então, tipo, ela tá muito perdida. É muito doida. E não é uma coisa que você fale, que você crie logicamente assim. Claro, eu estou numa conversa com vocês, a gente está discutindo o processo de criação e no fim a gente vai sim se distanciar e falar, opa, peraí, olha para onde meu inconsciente leva, né? Que o inconsciente eu acho que é a caixa de Pandora da gente, é onde tem a coisa mais preciosa, né? As técnicas vêm para a gente lapidar, apresentar de novo. O inconsciente é a matéria-prima de toda a arte, né? E aí cada técnica escolhida vai lapidar esse inconsciente e vai oferecer esse inconsciente para o espectador, né? Então não é que haja um método, nossa, faça isso, depois faça isso, raciocine isso. Ouve o inconsciente, sabe? Ouve o que sensibiliza, o que te tira da situação prática. Eu acho que esse é o único treinamento no qual eu acredito, sabe? Escuta, dá ouvido ao que te tira, de repente, de uma situação ritualística, de um casamento, o que te tira do... Podem ser coisas muito pequenas, por um breve segundo, por um breve instante você está fora daquele lugar. Essas coisas são muito preciosas. E aí vai depender da sensibilidade de cada um, né? De cada criador. Que bom que somos diversos. Que alegria. Gabi, eu quero agora passar a palavra para a Caú. Ela já me mandou uma mensagem falando que tem uma pergunta e passo para ela, porque também tem perguntas do público. Vamos. Eu juro que eu não ia me meter, mas eu não consigo ficar ouvindo. Eu sou igual o Filipe. O Filipe já e também está me invocando, está falando de mim. E eu estou amando ouvir você falar de uma forma tão alegórica, tão bonita, cheia de imagética sobre o cinema. Eu vou usar muito cinema interno, roubei. Vou usar, vou escrever um livro de poesia com esse nome, Cinema Interno, se você permitir, porque eu amei muito e hoje eu tive essa viagem. E tem tudo a ver que você está falando sobre texto, subtexto. Eu lembro que quando eu estava aprendendo roteiro, muito com o Joe Cacati, ele falava, uma vez eu briguei com a minha mulher sobre a roupa que tinha que lavar, e era sobre tudo, menos a roupa. Então, essa coisa de criar um personagem com A gente é tosco, gente. A gente é tosco. A gente não é... Quando eu vejo, assim, diálogos muito explicados, eu falei, gente, quem é o analista desses personagens? Preciso, porque a gente é tosco. Não, a gente fala sobre tudo. E essa coisa das contradições, um exercício que eu faço com os meus alunos é isso, é criar contradições. Tipo assim, eu adoro gente... e eu adoro espaço aberto, mas eu detesto praia. Então eu dou assim, todo mundo tem contradições, sabe? Eu gosto de rock, mas eu odeio X coisa. Eu gosto de show, mas eu detesto festival, por exemplo. Então, assim, pequenas coisas que o seu personagem pode ter, sabe? E aí você vai criando uma pessoa... Porque todo mundo é um pouco contraditório, né? Todo mundo é um diamantezinho com 1 milhão de facetas. A gente é tosco, gente. A gente é mal acabado. As narrativas ajudam a gente a nos entendermos, que a gente é mal acabado, a gente é troncho. A gente foi feito à imagem e semelhança de deuses, mas a gente é troncho, então a gente só parece. Então, acho que as narrativas, a dramaturgia, as artes narrativas, principalmente, mostram como a gente é tosco, mas como ser tosco também é uma potência, entende? Porque somos toscos, né? Eu acho que não existiria dramaturgia, não existiria narrativa se não fôssemos. E a gente está sempre se reelaborando, eu acho que para quem acredita em reencarnação, o céu deve ser muito chato, porque, assim, não, assim, só vão as almas não toscas, assim, eu sou uma alma muito tosca, então acho que eu vou reencarnar muito ainda para tentar entender isso que a gente é, porque a gente é mal acabado, né?
é mal terminado, é isso, as coisas não estão... Então, sempre lembrar, na hora de escrever um personagem, do que a gente é, sabe? De onde é que a gente tem dificuldade de expressar, do que a gente foge, do que a gente esconde, o que a gente coloca na frente, né? E tá aí, as histórias estão nesse lugar, né? E a técnica vem... Claro, você tem que praticar, né? Você tem que ler muito, você tem que estudar muito, mas a técnica está a serviço do seu inconsciente. Não é o contrário. Sim, não é o inconsciente que está a serviço da técnica, porque aí você vai ficar na superfície, né? Você vai ficar nesse layer. Mas então, eu estou amando ouvir você falar. Eu acho que a gente deu um nome errado para esse ciclo, deveria ser as eloquentes realizadoras, porque é impressionante. Toda semana está sendo uma delícia ouvir mulheres tão eloquentes, porque, como o Filipe disse, é bem verdade. Muita gente não elabora tão bem sobre o que faz, né? Às vezes faz coisas interessantíssimas. E a gente aqui conseguiu unir pessoas que fazem coisas muito interessantes, mas que elaboram de maneira brilhante sobre o que fazem. Então, assim... Mas eu queria voltar num assuntinho que a gente já pegou uma direita e foi, mas, assim, para mim, os dois... A gente ficou o tempo todo falando... Vocês ficaram o tempo todo falando de solidão e falando de mulher, mas tem uma coisa ali que eu acho que não foi bem conectada, que é, para mim, muito fortemente, os filmes são sobre a solidão da maternidade, né? E não só esses dois, mas quando a gente pensa em Estátua, por exemplo, é outro filme sobre isso, sobre outro curta que você tem, que é sobre a solidão da maternidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, sobre como que ser mãe é muito diferente de ser pai. A gente tem pais que estão sempre no extracampo, né, que podem ser presentes, mas que estão lá para acusar a mulher de ser histérica, ou no caso de Estátua, o cara totalmente não quer ouvir falar, não quer... Ou ele tem olho azul, o pai tinha olho azul, e é silêncio, a gente não sabe que... E aí é que está o subtexto, né? É uma coisa tão... Ela não responde, mas em ela não respondendo, a gente sabe tudo, né? Aquele cara ali é uma história que não mete a mão naquilo porque é complicado. Então, essa ideia de uma solidão que é muito própria de um processo de maternagem, né, de maternidade, dessas fases, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, antes de eu trazer as perguntas, que tem perguntas ótimas no YouTube também. Olha só, eu não sou mãe e não pretendo ser. Sou mãe de 2 cachorros. Eu acho que eu entendo a maternidade como algo que sempre esperaram de mim. Não como algo que eu pesquise, ou... Não, sempre esperam da mulher que ela, quando ela cresça, ela tenha filhos. E até por contraponto, é uma coisa que me vem muito naturalmente, assim, no sentido de eu já fui colocada no lugar de mãe sem querer ser durante toda a vida. Então, já passei pela fase de todos os familiares do meu namorado perguntarem, e aí? Quando é que vem, sabe? Quando é que vem as crianças? Elas não vêm. As crianças não vêm. Elas não chegarão. E imagino as mulheres que não têm esse relógio biológico, que vem que chamam, né, de relógio biológico, que tem uma hora que todo mundo quer ser mãe. Quando vem com isso quebrado, como é que fica, né? Assim, eu acho que mulheres com menos recursos para se entender. E por recursos não é demérito ao feminino, né? Sobremaneira. São mulheres que, vivendo intoxicadas pela ideia da maternidade, cedem a ela como uma parte natural de um processo, e ser humano não é natural, é uma criação cultural. O ser humano é uma criação constante. Por isso que, eu acho que para a gente que cria, para criadores, é tão difícil entender preconceito, porque é tudo uma criação, é tudo uma casa diferente da Barbie, entendeu? Casa gótica, aqui nós não temos a casa classe média porcelanato, temos aqui a casa... Mas é isso. Só que é isso. E uma vez que você se coloca nessa esteira de expectativa alheia, deve ser aterrorizante se dar conta, já no meio do processo, de que você... É isso, gata. Acho que tudo que te venderam não é o que é, você devia ter se ouvido, e agora aguenta. E aí, o medo, né? E acho que essas 3 personagens... É a primeira vez que penso sobre isso também, elas refletem mais o meu e se eu tivesse entrado por esse caminho, né? E se eu não tivesse questionado a naturalidade da maternidade? E isso aparece em diversos estágios, né?
As 3 são mães solteiras, como vocês bem pontuam, né? A personagem de Estátua é uma mãe solteira, que, enfim, dá a entender que ela encontrou o cara em festa e o cara não quer mais saber. A história da personagem da Luciana Paz é semelhante, como vocês levantaram, né? Nem mexe nisso, pelo amor de Deus, né? O olho é azul, não quero saber. E a história da mãe de classe média alta, que é a Lúcia, né, numa primavera, é igual. Então, são 3 mulheres de faixas socioeconômicas diferentes com a mesma questão, que é assim, é muito diferente do que me venderam. Não é fazer festa de aniversário, não é ser uma família feliz para sempre, não é. Há afeto, porque eu não sou anti-maternidade, mas o afeto não está no prospecto de viagem da maternidade, entendeu? O afeto há de ser descoberto por cada sensibilidade. Então, acho que isso me leva ao tema da maternidade, muito menos como um tema palpável que eu esteja lendo e entendendo ou passando por, e mais, né, como uma reflexão natural de ser mulher e ter optado por não ter filhos. Acho que mas eu acho que leva, né? Eu acho que... E aí você decodificou a minha alma, porque você não sabe isso, mas eu também nunca quis ter filhos, desde 12 anos. Tudo que você falou, eu me conecto completamente. E eu acho que nós, mulheres que não queremos ter filhos, a gente consegue pensar muito na perspectiva de ter e dar errado. Tem aquela escritora Lionel Shriver, e eu conversei com ela um pouco uma vez sobre isso, que ela escreveu um romance que eu amo, chamado Precisamos Falar sobre o Kevin. Que é justamente sobre uma mulher que não quer ter filhos, vira um filme e tal, e ela acaba tendo um filho, né? E aí a Lionel Shriver deu várias entrevistas dizendo: eu consigo muito imaginar os meus terrores. Então, eu imaginar o que eu tinha se eu realmente decidisse ter um filho, o que podia acontecer, com a pior coisa. Que é o extremo, né? Porque essa história... Que ela vai para o extremo, né? Seu filho killer. Eu nem nesse extremo chego, porque eu acho que as dores da maternidade são tão não precisa, que, assim, é tão desesperador, e assim, é bonito também ver amigas que chegam num lugar que eu passei por isso também, num lugar de dividir a angústia também, sabe? De falar, caraca, hoje eu não queria ser mãe. Essa liberdade é muito saudável, né? É a sombra da maternidade, na verdade, né? É difícil. Eu sempre digo que eu queria ser pai. Mas como não está podendo ser pai na sociedade, para mim não vai estar podendo, então fica difícil. Mas deixa eu trazer as duas. Posso, Marcela? As duas perguntinhas aqui do YouTube Pode. Que são, inclusive... Na verdade, eu podia fazer... É porque eu tenho... Claro, Marcela, entra no tema. Marcela que ama crianças e bebês... Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu amo crianças e bebês, mas assim, eu tô cada vez mais vivendo no lugar da tia, então não sei, mas assim, a questão não é nem essa, é porque a gente, quando fez a primeira, há uns 2 anos atrás, eu junto com a Samantha Brasil, a gente fez um ciclo de curtas também para o Midrash e a gente exibiu Estátua, né? E era um círculo organizado por eixos temáticos, então cada noite era um tema, e também com realizadoras, e o Estátua passou em mulher e maternidade. E aí, já que Caú trouxe essa coisa do tema da maternidade, aí a gente tinha falado lá no começo, né, sobre a questão de classe. Eu acho que agora chegou a hora de juntar as duas coisas aqui antes de passar para as perguntas do YouTube, senão quebra o roteiro, né? A narrativa está indo tão linda assim que casou assim o negócio. Mas a gente vê uma discrepância muito grande entre a resolução de Uma Primavera e a resolução de Uma Mão que Afaga e, consequentemente, de Estátua, né? Que, para quem não viu, Estátua é um filme belíssimo, com a Maeve Jenkins, e que ela é uma mulher que está grávida, uma mãe solo, e que ela está sendo babá de uma criança um pouco peculiar, uma criança rica, muito peculiar e possessiva. Eu acho que peculiar é uma boa palavra para aquela criança. Mas, enfim, tem um desfecho não muito feliz quer dizer, depende, né, da interpretação, obviamente, mas Uma Primavera a gente vê que a filha está apenas crescendo, né? Ela está quebrando esse cordão umbilical, ela
vive a vida sem medo, e essa mãe, eu acho que a maternidade deve ser um lugar de muito medo, que eu imagino assim, gente, você vive com medo por aquela pessoa 24 horas por dia, e não tem prazo de validade, não é, fez 18, acabou meu medo, fez 18, começaram outros medos, né? Então, eu imagino, né, nesse lugar assim, hipotético, né, do exercício da abstração. Mas tanto Estela quanto a mãe de Estátua são mães de classe operária em trabalhos em que rola uma desumanização muito grande, né? Que o trabalho da atendente de telemarketing chega a ser perverso, como muitas pessoas se sentem no direito de tratar essas pessoas, e também o trabalho doméstico é um trabalho ainda muito desumanizado por muita gente. Então, eu queria saber se foi uma decisão consciente a classe nos desfechos ou foi completamente tipo, acidental, assim? É engraçado falar de processo criativo que tem sempre isso, surgiu. Não, vem pelo inconsciente, de novo. Vem do inconsciente. Meu inconsciente, eu sou filha de um engenheiro ferroviário, para os que não sabem, existia a rede ferroviária, que era uma empresa estatal responsável, né, pela malha ferroviária do país, que entrou em declínio nos anos 90. Meu pai era um engenheiro dessa firma. E minha mãe é uma professora de escola pública. Então, a minha vivência, vamos lá, o meu hábitos, como diz o Pierre Bourdieu, a minha vivência enquanto cidadã em formação é com pessoas dessas classes. Eu não venho, né, de uma classe alta, de uma classe média alta. Então, a depuração da existência dessas pessoas estava ao meu redor. Então, ela não é uma decisão consciente no sentido de pautar a minha escrita, mas ela é uma decisão quase impossível de escapar, porque foi o que vivi, né? Foi o que vi, né, na minha vida. Então, e tem uma coisa que me interessa muito, que é, quando você fala da classe, Marcelinha, e você diz da sensibilidade, eu observo muito, para mim, o lugar onde o capitalismo é mais cruel é o lugar que retira a sensibilidade e a artisticidade de pessoas de classes menos favorecidas. Sim. Então, todas as pessoas são humanas iguais. Vamos lá, vamos cartilinha, né? Todas as pessoas, nenhuma pessoa é mais produtiva, mais robô, mais máquina do que a outra. As pessoas têm momentos de alegria e momentos de tristeza. O capitalismo passa por cima da sensibilidade do operário, né, do cidadão operário. E eu acho que isso, assim, vivendo na época em que vivemos e no país em que vivemos, é impossível de não ser tematizado. Com certeza. Porque, como filhos da classe média que somos, né, também gozamos de benesses providas por classes menos favorecidas que nós, babás, né, diaristas, e como seres sensíveis que somos, acessamos também a sensibilidade dessas pessoas impossibilitada de se manifestar, e isso é muito cruel, né? A vida está aí. Então, acho que a obra de arte ela não vem para dar resposta, ela vem para problematizar, né? Para a gente falar, meu Deus, nunca olhei para essa pessoa como uma pessoa digna de chorar, ou digna de sofrer, ou digna de estar vivendo um drama maior do que limpar sua casa, por exemplo. Né? Então, e não estou colocando aqui A versus B, não, porque eu acho que é como tem um filme que eu gosto muito, acho que vocês gostam, que o Filipe gosta também, que é o Parasita. Ou seja, que são todas as contradições. Não é quem faz o bem, quem faz não é isso. O sistema é maior do que essas pessoas. E a gente precisa entender em que lugar do sistema a gente está e qual a tragédia que a gente traz por estar nesse lugar. Somos seres trágicos, né? Não somos seres divinos, somos trágicos e toscos. Porque, antes de passar, a última coisa, assim, porque o capitalismo, ele tira da gente a habilidade de criar para colocar a gente no lugar de produzir. Sim. De ser rentável, e produzir e criar são duas coisas diferentes. E aí, uma última coisa, assim, que eu queria trazer sobre isso que você falou lá um pouco mais atrás, sobre nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, mas somos seres toscos. E assim, pensando no arquétipo monoteísta, e assim, por eu ser judia, e no judaísmo, diferentemente do catolicismo, por exemplo, e outras religiões, você não tem a representação
antropomórfica de Deus. Então, se você uhum. não tem essa... E esse texto surgiu lá. Então, o que seria essa imagem e semelhança? E só para passar, antes de passar para Caú, eu vejo isso, que a nossa divindade está em criar. Porque Deus criou o Total. mundo. Deus é Assim, criação, né? não é você ser perfeito que é você ser Deus, é você ser criativo. Uhum. Então, assim, esse sistema, ele tira a nossa humanidade, porque ele tira junto disso a nossa criatividade e nosso exercício transcendental de criar para reduzir a uma caixa de produtividade, que é essa palavra que assombra Concordo com você. todos nós, né? Eu concordo com você. O que nos torna semelhantes é o processo criativo, né? Seja em qual área for. Seja qual for, né? O processo criativo de um artista, ele tem, para mim, né, na minha ética de criativa, ele tem por objetivo oferecer essas perguntas. Eu não quero oferecer resposta, e com isso não é... Eu não estou aqui sendo leviana, eu posso falar... Não, as perguntas que são orquestradas numa obra de arte, elas são muito importantes, elas podem mudar paradigmas, né? Não estou falando mudar paradigmas de comportamento, nem que seja de um ser humano, e isso é muito potente, né? Sim. É muita responsabilidade, não é uma coisa que você deva fazer, a meu ver, de forma leviana. Então, concordo com você. As divindades, né? O que nos aproxima das divindades é o poder de criação, seja ele qual for, das leis, o poder de criação material, o poder de criação de afetos, o poder de criação artístico, esse poder de transformar. Você tem um papel e você transforma isso numa casa. Né? Você tem uma árvore e transforma num papel. Esse poder de transformação é o que nos faz o que somos, né? E essa criação, ela não é perfeita, ela é sempre em construção. Em construção. Eu vou passar, então, para Caú, que eu me excedi, desculpe. Mas... Não, do que? Você fez perguntas maravilhosas. Não, mas então eu vou passar, porque temos tudo. perguntas dos convidados aqui no YouTube, e essas pessoas precisam ser ouvidas. Vamos. Então, tem 2 perguntas ótimas aqui no YouTube, e são de 2 críticos de cinema. Uma é uma pergunta do Baez, do Luiz Baez, nosso amigo, e ele fala que, já que vocês falaram da Gabriela acadêmica e leitora, ela escreveu sobre Carrie no catálogo da mostra do Stephen King, mas focada no livro. Eu vejo semelhança entre a personagem e o primeiro curta. Houve inspiração? Não de forma processual. É uma coisa que eu já falei até com o Felipe, eu não uso filmes como material de consulta para a criação. Carrie está dentro de mim. Carrie vira um fantasma, né? Eu assisto um filme, ele vira um fantasma, ele vira um negócio que está aqui. Óbvio que ele é inspiração, mas ele não pauta o meu processo. Não sei se faz sentido. Ou seja, eu não falo para um diretor, assista Carrie, é isso que eu quero fazer. Porque isso... Stephen King em geral, né, amiga? E Stephen King em geral, exatamente, que eu leio desde que me alfabetizei, ou até antes, e fiz mestrado sobre ele, enfim. Então tá aqui dentro, é óbvio que me formou, mas não é assim, opa, vou fazer um filme, vamos reler aqui, eu quero essa frase, eu quero... Isso não funciona, porque isso tira, a meu ver, a capacidade de uma corrente de gente da equipe de criar coisas que não foram criadas ainda. É muito egoísta, né? A outra pergunta que tem aqui é até meio semelhante, então, não vou dizer se você se inspira, mas se faz parte do seu cinema interno, né? E é a pergunta da Amanda Luvisotto, minha amiga foi aluna do Filipo, a Filipo formou, né, em crítica de cinema lá na IC, e ela faz uma pergunta assim: eu quero saber se a Gabriela gosta e se inspira de alguma forma na nova onda grega, principalmente nos filmes do Lanthimos. E a Amanda também diz que O Animal Cordial é um dos filmes do coração da vida dela. Oh, assim. Que alegria! Peraí, Caú, olha, a segunda parte da pergunta é ainda mais interessante, que eu acho que, para além do que a Gabi falou sobre não referenciar filmes diretos, a segunda eu acho que a Gabi vai gostar bem em relação a várias criações dela. Manda. Ela fez a partir do cinema grego, mas eu sei que é maior do que o cinema grego, tem várias correlações no mundo. Ela complementou a abordagem do lado animalesco, bestial do ser humano, até porque o Lanthimos adora fazer analogias com animais, com o ser humano, né? Até nos títulos. Uhum. Eu acho o Lanthimos quando eu vi Dente Canino, eu fiquei absolutamente
em êxtase. Eu acho um cineasta... É isso, é um cineasta... Os cineastas que me interessam erram. Erram pelo excesso, mas eles erram porque eles querem ir para um lugar que é desconhecido. E o Lanthimos, para mim, é esse tipo de artista. Mas, novamente, eu assisto... O cinema grego nunca se tornou uma obsessão, vamos dizer assim, sabe, de ser visto e revisto por mim. Eu tenho outras obsessões, que não estão alocadas somente nos processos de feitura, né? Como você se inspirou, foi fazer um filme... O Kaurismäki é um diretor que é uma assombração na minha cabeça, porque eu vejo e falo, eu quero entrar na barriga deste homem e quero viver aí dentro, para eu ouvir como ele ouve, enxerga, uma coisa Get Out, né? Quero enxergar de lá de dentro. É um cineasta pelo qual eu sou, assim, que provocou uma obsessão, uma visionagem mais funda do que o cinema grego, mas com certeza eu admiro muitíssimo o Lanthimos e com certeza ele deixou marcas, mas não ele não eu não fui muito fundo neles, né? Mas acho um cineasta interessantíssimo, assim como muitos, né, da onda grega. Tem mais perguntas no YouTube, Caú, por enquanto? Não, ou por comentários? enquanto, não. Tá. Tem muitos comentários de, sabe, pessoas se identificando com as coisas que a Gabi está falando. A Amanda mesmo dizendo que ela não tem vocação para materna, para humanos, só para animais. E as pessoas comentando aqui, que está sendo muito bacana ouvir. Vamos embora. O cachorro. Ô, Filipe, vou falar. E aí, o que você tem a dizer após todas essas coisas e tudo mais, né? Tipo, sempre é uma alegria te ouvir falar. A gente sempre aprende muito. Eu acho engraçado, né? Eu me identifico muito com as referências e com as questões estéticas que a Gabi escolhe. Mas se não me tocasse, para além de uma identificação, eu teria um prazer momentâneo e ele não permaneceria. Mas são filmes que modificam minha forma de ver o mundo. São filmes que continuam comigo, como se fossem lentes de contato que se acrescentam, ou mesmo retiram véus que não enxergam muitas coisas da vida. E queria até acrescentar para que as pessoas não deixem de ver. A maioria dos curtas da Gabi está na internet, tem no Vimeo, tem no YouTube. E os longas, o Animal Cordial está na Netflix e A Sombra do Pai está na Rival, na Amazon Prime Video. Então, mas ambos estão assim, NetNow, tem no Google Play, está em tudo que é lugar. Mas eu altamente aconselho que as pessoas vejam os curtas, vejam até na ordem, para chegar nos longas, porque, como eu disse, se fosse apenas um filme bonito ou bem bolado esteticamente, ele me agradaria, mas ele não me atravessaria, ele não me impactaria. E quando eu vejo um filme da Gabi, ele fica comigo, ele permanece comigo como um modo de ver a vida, o mundo. E uma coisa que eu acho interessante nisso é que eu acho que cinema, a arte, né? E isso era muito Platão quem dizia, né? Imagine, vou citar Platão aqui. Mas Platão dizia que a arte, justamente por ela, eu não quero usar o lado elitista dessa visão platonista, mas a partir do momento que a gente faz arte e ela não é para nós mesmos, ela é para o coletivo, porque ninguém faz arte só para si, você tem uma responsabilidade perante o momento histórico, o lugar, o coletivo para o qual você está fazendo, a partir do qual você criou e no qual você se insere. Essa responsabilidade não quer dizer que seja igual para todas, para todo mundo, mas cada um tem a sua, cada um sente a sua. Se a minha responsabilidade é fazer rir, ok, talvez rir seja a catarse do momento. Mas eu acho que o desconforto que a Gabi cria, e cada vez mais ela foi ficando com avocando para si uma responsabilidade ético-social, até mesmo por causa da urgência dos momentos que a gente anda vendo, que são aterrorizantes, é um terror que ela quis que provocasse uma reação genuína, ética do seu espectador. Então, quando você fala da questão social, por exemplo, e das diferenças de classe, se você perceber, os filmes dela foram ficando cada vez mais engajados. Eles foram ficando cada vez mais próprios
de metaforizar o fantástico que ela já se apropriava em perspectivas que de fato representassem um povo que não só é espectador do filme, mas também é vivente daquelas emoções. Então, se você pega, por exemplo, o Estátua, que já tem uma relação de opressão maior até do que a operadora de telemarketing, que já coloca uma mulher como babá, quase como uma empregada doméstica, que aquela criança vai tratar quase como escrava, você tem que obedecer ao que eu digo, você tem que fazer o que eu mando. Depois, o animal cordial, que tem várias relações de opressão naquele restaurante, né, que a gente vê aquela coisa muito... O restaurante é um microcosmos da sociedade. Então, o dono é como se fosse um presidente. A Luciana Paz é como se fosse uma assessora, um ministério, mas está rebaixada para a secretaria. Cancelaram o Ministério da Cultura, transformaram ela em secretária da Cultura, porque não houve tanto assim ela. Os cozinheiros estão ali como se fossem sindicatos. E os clientes, né, que seria o povo que vem dentro do restaurante, é o primeiro a ser alvo dessa reviravolta que vai acontecer. Os ladrões, inclusive, idem. Então, assim, e torturados de acordo. E a Sombra do Pai. A Gabi sabe que eu tenho uma predileção muito grande por filmes de zumbi. Eu amo filmes de zumbi. E eu sei que é um spoiler, Gabi. Eu peço desculpas de dizer que é um filme de zumbi. Porque você não precisa descobrir isso, porque é uma metáfora, pode não ser interpretado desta forma, mas, para quem ama filmes de zumbi, a interpretação é aberta, e uma interpretação muito possível é que é um filme de zumbi, que não se resume a filme de zumbi, porque também tem outras leituras da bruxaria da mãe, que vai para muito além de Retorno dos Mortos. Tem uma coisa ali muito mais Wicca do que comedores de cérebro, que cada um está representado, a mãe e o pai de formas diferentes. Mas, mais uma vez, é um operário, que ele é zumbi do trabalho forçado, mal assalariado, que não tem direitos. E que o capital, a mais-valia, é voltada contra ele, que é a arma que está matando ele. Diariamente, e calando ele, silenciando ele, tornando ele escravo. Ele não pode falar, ele não pode ser pai, ele não pode ser viúvo, corrói. Então, eu acho que a Gabi ela foi evocando essa responsabilidade, essa urgência, criativamente. Ela não está ali apenas para levantar uma bandeira, e nada contra levantar uma bandeira também, mas não está apenas para levantar uma bandeira e dizer: olha quanta coisa a gente tem que mudar, olha quanta coisa está errada. Ela vai lá e transforma em linguagem, em estética, em narrativa. Então nós vemos personagens que fazem parte de um universo, que fazem parte de um elemento disruptivo, como ela falou, para tirá-los do lugar comum, senão eles nunca se transformariam. Senão eles seríamos nós, entre aspas, sem a excepcionalidade do filme. O que faria a nossa vida ter 2 horas numa tela grande para os outros? Boa. Então ela transforma esses elementos disruptivos em transformação. E eu acho que isso é um diferencial que ela cada vez está mais lapidando e que a gente necessita. Independente do desgoverno de agora, independente da democracia ganhar ano que vem, eu acho que a gente precisa desses filmes, porque mesmo a democracia ela é democracia justamente porque ela dialoga com contrários. Fascismo não dialoga, essa é a grande diferença. Então, mesmo que a gente discorde de futuros governantes democráticos, eles ouvem. E eles vão ouvir isso, eles vão ouvir que cinema é um lugar para gerar desconforto, para tirar do lugar comum e nos gerar mudanças. Isso, e esse desconforto é engraçado, Felipe, muito bonito a tua colocação, e tem muita gente que fala: eu quero filme para me divertir. Ora, todo filme narrativo é para divertir, no sentido de que ele provoca emoções. O primeiro contato seu com o filme é emocional e anímico. Então, isso que você fala de transformar em narrativa, que é uma deglutição do universo necessária para que a arte narrativa exista, né? Você precisa processar aquilo, você não pode colocar diálogos para falar o que você quer falar, você não pode odiar personagens, são meus mandamentos, né? Você tem que amar Inácio, você tem que amar Sara, porque eu acho que a arte, quando é feita a partir das contradições, ela permite que o criador ame o diferente, inclusive. Né? Qualquer atitude de desdém para com um personagem, por mais amoral que ele seja, pode redundar, pode recair, né? Pode resultar numa obra chapada. Então,
eu acho que no processo de escrita, a permissão do processo de filmagem ser interrompida num governo totalitarista tem a ver com isso. O cinema que interrompem é interromper o imaginário de se solidificar de alguma forma, né? Porque é isso, a gente está tentando solidificar o mito, a mitologia, no caso, tentando solidificar em um objeto que daqui a 10 anos ele vai ser reconfigurado, vão vir novos cineastas, vão vir novos autores que vão se contrapor ou que vão somar. A vida é isso, né? Nada é estanque. E por ser tão móvel, não me admira, né, que o governo de agora tenha acabado justamente com isso, porque isso é muito potente. Se o brasileiro soubesse da capacidade imaginativa e inconsciente dele, a gente seria uma potência, assim, nem sei, sabe? É um negócio tão absurdo, né, a criatividade. A gente viveu, né, Marcela, Maria e Filipe, a gente viveu os anos de incentivo, por exemplo, ao cinema, a gente via nascer um universo em cada curta-metragem. Isso é muito louco. Para, de repente, isso ser arrancado do solo. Está lá. Quando tem tiver raiz. Recurso, porque também é uma indústria, porque a gente precisa de dinheiro para fazer cinema, então isso precisa ser falado, o capitalismo precisa ser discutido também a nosso favor, ele precisa ser criticado, mas é o sistema onde estamos, então vamos fazer com que esse sistema opere também a favor do sensível. Isso já vem melhorando de ponta a gota, mas está aí, né? Estou eu aí dirigindo, gente. Há 20 anos atrás isso não seria possível. Não seria possível, ponto. Porque não seria. Então, há micropassos de formigas, a gente está chegando a algum lugar. E derrotismo é o que se quer, né? O derrotismo não pode se instalar, eu acho. Né? E aí surgem novas linguagens, e aí vem o celular. Não sei, é o que eu falo, vem o celular. O primeiro filme que eu fiz foi em película. A primeira câmera que eu liguei foi uma câmera de 16 milímetros. Mas eu sou de outro tempo. Eu tenho 41 anos. Entende? Então, eu não tenho ideia do que essa geração... Quer dizer, tenho ideia, não tenho ideia a fundo. Mas do que essa geração vê como imagem cinematográfica. O que é imagem cinematográfica? Eu não sei. Sim. Não é uma coisa só, entende? Então... Você é do tempo, você é desse tempo, né? Eu corto um pouco isso porque me estranha as pessoas falando com 40 anos da juventude, na minha concepção, como se a gente fosse, né, aquela coisa do meu tempo é agora. Você está vivo, seu tempo é agora, você está agindo no tempo, né? Então, assim, a gente não entende uma outra geração, mas a gente está misturado com essa geração, né? E pode a gente entender, parte dessa... Mas não entender faz parte. Não, e eles não entendem a gente, e está todo mundo misturado. Então, a coisa se cria dessa mistura mesmo, né? Não tem uma... É o que o Stephen King fala, para citar Stephen King de novo, que o que ele busca é manter a mente dele jovem. E isso tem a ver com isso. É uma abertura de cabeça que, se você lê o último livro dele, que é um livro maravilhoso, ou penúltimo, um livro mais noir, não tem o sobrenatural, mas é incrivelmente bem escrito, Stephen King escreve como uma pessoa de 20 anos de idade. É um negócio, sabe? É um negócio... E é isso, é não desdenhar dessa nova imagem. Há atritos em absorver essa nova imagem? Óbvio que há. Sim. A vida não é um Shangri-La, exato. Você fala, eu queria filmar em 35 milímetros. Eu queria só, sabe, sair no cinema. Mas isso faz parte. E tem todas essas contradições que vai reincorporando. Eu colecionava vinil. Eu coleciono vinil desde novinha, desde que vinil era uma coisa que se comprava quando eu era criança. E aí todo mundo falava, você é louca, por que você coleciona isso? Nunca mais isso vai fazer sentido. E agora a juventude ama vinil. E eles talvez não faça o que é o sentido. Eles compram o vinil. Com R$600 o vinil. Sentido. Então, assim, talvez não faça sentido, porque a vida não faz sentido. Talvez fazer filmes não faça sentido para o capitalismo. Mas, infelizmente, é só o que eu sei fazer. Mas eu adorei que você falou que o sistema tem que operar a favor do sensível. Então, a gente tem que direcionar o sistema para operar dessa forma. E o nosso cinema, embora assim, ele tenha passado sempre sendo interrompido quando ele estava começando a
a florescer, né? E aí, mas ele tem raiz, assim, ele tem Opa! raiz e a gente tem sementes que estão lá e que vai voltar. E realmente é simbólico que talvez uma das artes, assim, todas as artes sofrem muito, estão sofrendo muito nesse governo, mas o cinema especificamente é um Por que exemplo será, muito. né? E A gente estava falando alto demais. E o Esse cinema é o problema. é um exemplo muito simbólico e curioso, porque ao mesmo tempo que é uma arte cara, é uma arte que alcança muita gente, é uma arte que retorna dinheiro, que gera dinheiro. De Então, massa, né? isso cria Arte de uma massa. sensação de um certo poder de uma classe, assim, de que a gente estava se formando uma classe cada vez mais consolidada, ao mesmo tempo que é uma arte extremamente coletiva e colaborativa, e é tudo que o fascismo não quer, né? Opa! Ele quer isso, contanto que seja uma coisa amorfa e única, e o cinema é justamente o que é que cada departamento vai trazer dessa obra. Você tem o roteiro, e aí a sua diretora de arte vai ver uma coisa, com a pessoa de fotografia com outra, com você, e aí vai ser o casamento dessas vozes, tipo, num coral. Não é uma coisa uníssona, né? Polifônico o E aí cinema, a gente o parou na processo. questão da distribuição, né? Agora a gente está de novo na questão da produção. A gente voltou. Volte 10 casas. Sim. Porque eu já estava assim, quero ver o próximo filme do Gabriel Martins, quero ver o próximo filme do André. Eu já estava nessa, né? Porque era assim, a cada 2 anos tinha um filme. Aí você já tem expectativa. Quero ver o filme novo da Anitta, do Marco, do Ju, do Kleber. Os filmes de repente terminam. E aí a gente não está nem mais discutindo o que entra em que sala. Isso é muito cansativo. É muito cansativo, sabe? Sim. Mas é preciso imaginar Sísifo feliz. Sim. Não é isso, do caminho? Sim. A gente empurra a pedra rola toda de volta, mas a gente pega subir a pedra e empurra de volta para cima. Não é não? É isso aí. É importante. É importante. E aí, gente, eu acho que a gente já está meio estourando, né? Ai, que tristeza, já. Foi ótimo, gente. Quase que estourando. Acho que ainda dá para fazer uma última pergunta, umas últimas considerações. Mas essa conversa está muito, muito maravilhosa, gente. Eu estou apaixonada por ouvir. Que o próximo seja presencial. Eu sinto que você é uma filósofa do cinema, Gabriela. Você vai num lugar ali que está na filosofia mesmo, essa coisa a gente joga aqui o inconsciente, mistura um pouco nessas imagens que você faz do seu cinema, que é muito lindo de ouvir, é realmente muito bonito, assim. Agradeço e adoro dividir também. Sabe aquelas crianças que quando começam a crescer, ficam curiosas, tipo cientista, e aí começam a abrir as coisas porque querem saber como é que funciona e tentam remontar? Abre o telefone, aí tenta remontar, a mãe fica louca, o telefone não está funcionando igual. Abre a TV, você abriu a TV e tenta remontar. Eu vejo sempre a Gabi abrindo os filmes, os dela mesmo e todos os outros. Eu vejo a Gabi abrindo essas linguagens, eu vejo ela remontando. E eu sempre acho que ela remonta melhor, sabe? Depois que ela desmontou, eu sempre acho que as coisas ficaram muito melhores. E eu acho que esse processo bonito de linguagem a gente necessita, que é um pouco o que a Marcela falou. O cinema ele é diferente de outros audiovisuais porque ele é mais inconformado. Talvez outros audiovisuais se conformem como um outro tipo de produto e tudo bem, sem hierarquias. Nossa novela é considerada uma das melhores do mundo, tem suas regras, tem suas condições. A gente está crescendo em seriados, que era uma coisa que a gente não tinha força. Então, cada dramaturgia está no seu devido lugar. Mas o cinema ele tem um lugar de inquietação, até mesmo na criação, que é único do cinema. E eu acho que não dá para comparar esse lugar, sabe? E por isso que eu digo, essa caixinha de ferramentas que a Gabi citou é muito poderosa para enxergar. Muito poderosa, Eu acabei de ver aqui, gente, que minha prima Nanda está que não me deixa mentir, está no chat. Olha o que ela falou. Nossa família é riquíssima de inspiração. É isso. Não assim, a nossa família é muito louca, como de todos, a família de todos nós. Que família normal. Que família normal? E a nossa é grande. Não, e ela falou mais. Você beijo pra Nanda. Você cortou o elogio. Beatriz. Aí começa as maluquices. Não, Gabi sempre foi artista desde pequenininha, sempre foi muito criativa, escrevia lindo,
como também tinha seu lado atriz, que eu não sabia, como nossa família riquíssima de inspirações, ela realmente só faria sucesso. Nandinha. Que linda sua prima. Que Todo mundo maravilhosa. merece Beijo uma pra prima Nanda. assim. Beijo, Todo mundo Nanda. merece Ela é uma prima maravilhosa. Ainda faz uns Gente, doces deliciosos. Nanda, só para a gente te pedir, tá? Próximo debate com a Gabi, a gente vai convidar toda a família, A tá? gente vai A gente convidar vai a Nanda. fazer uma roda redonda. Venha! Imagina, Uma mesa vai calmo que não redonda. acaba Uma mais. roda. Não, gente, se ninguém tiver mais perguntas, né, a gente pode ir se encaminhando para os finais. Mas antes de fazer o negócio, eu queria só, já que a gente está tendo essa noite tão afetiva, né? E quem está desde o começo viu, assim, como eu falei de Gabriela, como essa grande referência e tudo mais, mas como é hoje o último encontro e tudo mais, eu acho que eu queria muito trazer não chega nem a ser uma anedota, né? Uma vírgula. Que eu fiz meu primeiro curta em 2010 e ele foi exibido pela primeira vez em 2011 no Panorama, quando Gabriela exibiu Uma Primavera e também um filme muito lindo, que eu acho que foi o único curta que tu fez em Salvador, Náufragos, Gabi, você fez, né? Que é muito lindo, tenho até amigos que participaram, né? O Luna tá, Maravilhoso. Beca Gorender estava na equipe de arte, enfim. E aí passaram esses dois filmes, aí a gente compartilha um amigo, né, em comum, o João, que infelizmente eu não consigo está aqui. João eu tá não aqui, consigo gente. falar de João sem me comover. João. Ele está aqui. É engraçado, eu sinto que toda vez que eu te encontro, o João tá do meu lado, sabe? João tá aqui. Tá. E aí eu me lembro quando ele falou assim, baby, ó, tem essa menina Fala que tem mais que vir. de João, fala quem é João. João Sampaio. Maravilhoso. Tá saindo um livro sobre ele, gente. Fala mais. É verdade. João Sampaio é talvez a pessoa mais unanimidade possível, assim. Ele é que ser humano adorável e doce, que tocou profundamente todos aqueles que conheceram João, assim, a partida de João foi um negócio que marcou muito toda uma geração, né? de realizadores, de profissionais da cultura, não só do cinema, né? E eu gosto de pensar que é que nem aquela música, né? Que nem aquela parte em Soy Louco por Ti América, né? Que João se atirou de um precipício de luzes, né? Porque a vida dele é isso, né? E que ele tenha caído nos braços de uma mulher no final, porque caiu. é o que eu espero para João. Mas assim, João falou assim, baby, você tem que vir ver os filmes de Gabriela. E ele me levou para ver, e eu me lembro que eu vi Uma Primavera e eu fiquei completamente atropelada. E é muito curioso porque eu só fui rever o filme agora para o ciclo. E assim, é claro que eu depreendi muita coisa nova, afinal, uma década é muito para a gente crescer em referência, repertório. Mas assim, eu fiquei surpresa com quanto o filme estava impregnado quase em sua integridade na minha cabeça. Foi um filme que realmente me marcou muito. E quando surgiu essa ideia para esse ciclo, você foi realmente foi assim, o primeiro nome que veio na minha cabeça, assim. E eu falei isso. A Marcela brilha quando ela fala da Gabriela. É verdade, assim. Quando a gente conversa, é isso, assim. E assim, isso é muito fofo, é muito lindo. Duas baianas. O seu nome e o de Hilda Lopes Pontes vieram. E eu acho muito curioso que o Dinha abriu, foi a primeira realizadora desse ciclo, e você ser a de encerramento, eu achei muito bonito, porque foram, assim, realmente os primeiros nomes que vieram, e eu acho que tem tudo a ver, né? E eu estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, Gabi, de você estar aqui, conversar com você. Muito. É um prazer, assim, uma alegria muito grande, e conversar com você é um pouco como estar no cinema também. Eu ainda não estive de novo no cinema desde que a pandemia está arrefecendo agora. Já estou planejando aí. Cinema interno. O cinema interno. Cinema interno, gente. Cinema interno. Inclusive, acho que não usem esse nome que é meu, do meu livro de poesia próximo. Mas, assim, então eu queria muito dizer que eu estou muito feliz, assim, de ter conhecido sua obra, e que João me puxou e falou assim, vem ver essa sessão, e aí eu fui, e eu falei, cara, que incrível, e aí eu lembro de um bate-papo que você fez sobre filmes de gênero, eu levei minha mãe está assistindo, eu falei assim, Marcela, você tem que conversar com essa menina, Marcela. Que minha mãe é muito assim, vem, Marcela, vai lá. Que eu não pareço, mas eu sou meio tímida. Um beijo para Jaqueline Moreno, que esteve em todos os debates aqui, assistindo, comentando. Estamos as famílias aqui.
né? Que esse é o que eu acho que vem disso. E você falou dessa coisa das memórias, e cinema é memória. Total. E mesmo assim, e até memória daquilo que a gente não viveu e que quer criar essas novas possibilidades. Às vezes são memórias. Uma coisa bonita que aconteceu comigo, foi lindo. Em A Sombra do Pai, isso é bem bonito, ó, isso é o poder do inconsciente. Vocês viram, né? Vocês três viram? Tem aquela cena que a Dalva fica se enrolando no lençol de noite, que ela vai para um lençol, o lençol está estendido no varal e ela fica se enrolando. Sabe? Fica meio rodando assim. Enfim, tá lá essa cena. E aí, eu me lembro quando eu apresentei em Salvador, minha mãe falou: Gabi, você lembra que você fazia isso? E eu não lembro. Então, não lembro absolutamente nunca, assim, essa imagem não... é isso, entendeu? Você ouvir essas imagens que estão aí. Sei lá por que você esquece, ou às vezes você não processa, ou às vezes... mas a potência está nisso. Não deixem nenhum tecnicismo dizer que vocês não estão prontos a partir do momento que vocês acessam o inconsciente, que é, para mim, o material mais importante. Sim. E essa mediação do mundo que a gente faz através da nossa criação é a coisa mais bonita que é sobre o cinema, né? Tentar criar sentido. E é engraçado porque a memória é uma ilha de edição. Você não lembra as coisas como elas aconteceram, você você remonta elas para elas fazerem sentido, porque a vida não faz sentido, mas a história ou a montagem até certo ponto precisa de um pouquinho de sentido, né? Para a gente saber por onde ir, né? Esse mapa. Uma alegria, Marcelinha, estar aqui e muito obrigada. Eu estou muito feliz mesmo, não tenho palavras, então eu vou fazer... Já fiz meus agradecimentos. Obrigada, Midrashi. Obrigada também. Por convidar e propor da gente fazer uma... Foi uma carta branca. Falei assim, Marcela, a gente quer que você ajude a produzir aí, a fazer a curadoria de um mês de curtas-metragens. Qual o tema? Tá na sua mão. E aí eu chamei Caú para ser minha amiga, para ser, né, a minha parceira nisso, e como eu já falei muito, pois verborrágica que sou, vou passar para a Caú. Olha o ato falho! Olha o ato falho. A gente está falando de psicanálise e ela falou, eu chamei Caú para ser minha amiga. E foi um pouco assim. Ela me chamou para dividir essa curadoria e foi muito lindo. Eu queria agradecer demais ao Midrashi, ao Felipe, à Lilian, todo mundo que teve com a gente aqui. O Felipe está aqui, é o Lombardi, ele não... Só que ele é um Lombardi mudo, ele não gosta de falar, mas ele está aqui entre a gente o tempo todo, ele está mandando um coraçãozinho no nosso chat privado. É verdade. E agradecer a todos os nossos as nossas convidadas, principalmente, né? Tivemos só uma cota de 2 homens, mas os 2 homens maravilhosos também, a todas as realizadoras, foi incrível. Acho que a Gabriela fechou com uma chave assim de platina, cravejada de rubi. Adamantio. Porque foi muito lindo, então eu queria agradecer o privilégio de estar aqui dividindo e pensar a potência que tem o nosso cinema. A gente está falando o tempo todo, né, de resistência, do momento que a gente está atravessando, mas a gente viu aqui a potência que a gente tem, como a gente tem realizadoras que estão prontas para essa luta, prontas para essa batalha, e é muito maravilhoso ver essa batalha sendo travada e participar dela de alguma forma. Então, muito obrigada a vocês dois. É isso que eu tenho a dizer. Vocês podem ter as palavras finais. Sim. Eu não tenho nada a dizer, gente. Só ouvir a Gabi falar. Oh, meu Deus. Sou eu. Bom... Não, gente, porque tudo que eu tenho a dizer é agradecimento. E ainda mais ouvir vocês falarem agradecer. Muito obrigada aos que me convidaram, Marcela, Maria. Parabéns pela organização. Tudo isso é fruto de pesquisa, de dedicação e se nota, desde o material de divulgação até como vocês conduziram aqui. Foi muito, muito bacana. Então, a honra foi minha em ter participado e entrado nessa curadoria tão bonita. Agradeço ao Centro que apoiou essa iniciativa. É dessas iniciativas que a gente vai se nutrindo. Parabéns. A Filipe, sempre agradeço toda a interlocução, porque sou fã e adoro, é um amigo, além de um pensador de cinema tão necessário também, né? Tenho um carinho muito grande pela crítica
que ama os filmes, e Filipe é essa crítica, né? Acho que ele representa muito isso que você falou do João. O João era apaixonado por cinema, antes de qualquer coisa. Então, ele via, e uma coisa linda que ele sabia achar beleza no pior filme assim, que ele tivesse visto. Ele não conseguia, né? Ele ia no reforço positivo. Então, eu acho que o Filipe e tantos outros críticos nacionais, nessa parceria, criação e análise, é muito importante para o cinema que a gente faz hoje e que voltará a fazer. Voltaremos depois desses intervalos comerciais do cão, do inferno, do capeta, mas voltaremos com novas produções. Passo para Filipe agora, que vai encerrar melhor do que eu. Obrigada, gente. Eu não, gente, de forma alguma. Eu faço das palavras da relatora as minhas. Eu só tenho a agradecer por ter estado aqui. E na pandemia, as meninas sabem disso. Estava precisando, gente, porque no extracampo, quem está ouvindo o nosso debate aqui não sabe metade das coisas que a gente, às vezes, dribla na vida, etc. São amizades de vida que estão aqui comigo. Então, eu agradeço muito por poder estar aqui. E elas sabem, vocês sabem, o quanto também é um bálsamo mesmo, um nirvana poder estar com vocês e relaxar e curar, literalmente, porque é um momento de extremo êxtase, essas trocas, e é como se as lives viraram um abraço, é como se eu estivesse abraçando vocês. Tudo bem que outro dia eu estava chorando no meio da rua, vi a Maria Caú, de repente, aí, com máscara, com álcool, com tudo, cheguei, eu não queria, aí ela, eu estava com pressa, Filipe, não, mentira, eu agarrado, abraçando ela pode continuar, vai lá. Até sentir bem, e é exatamente isso que essa live significa para mim, um abraço gigantesco, então eu queria só retribuir. É isso. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou neste ciclo. Que jornada bonita. E espero que tenham próximos. Não deixem de compartilhar. Todos os debates estão gravados. Então, quem não pôde estar presente ao vivo e quiser assistir depois, por favor, mande esse link para todo mundo. E fiquem atentos à programação do Midrash, que está cada vez mais imperdível, com leituras dramáticas, concertos, né, apresentações musicais e tudo mais. E Gabriela, Caú e Felipe, Lilian, Midrash, todo mundo, muito obrigada, boa noite. Obrigada, meninos, durmam bem. E se hidratem, e durmam bem. Se hidratem e continuem usando máscara. E álcool. Beijo. Beijo.